Olá, o meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Filosofia Christi. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre o que é filosofia. No momento em que eu gravo esse vídeo, está havendo uma votação para oficializar a filosofia no ensino médio com pelo menos 2 aulas semanais. Eu acho que essa votação é muito útil e muito importante para o nosso cenário brasileiro, principalmente. Eu vou deixar, vai estar aparecendo aí na tela essa votação e também eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa estar realizando o seu voto. Mas para que você possa perceber que a filosofia é de fato importante, não basta apenas uma manifestação pública. Não basta apenas que você faça um protesto a favor da educação. Você precisa, para além disso, mostrar que a filosofia é útil. Quando nós vamos para manifestações ou fazemos algo público, tal como a votação, que eu creio ser de fato muito importante, inclusive enfatizo para que vocês vá lá e votem, para que consiga os 20 mil votos, para que a filosofia possa entrar no currículo do ensino médio com pelo menos 2 aulas semanais. Quando você faz isso, não necessariamente você está apoiando a filosofia por uma razão por um motivo racional. Às vezes você pode estar só tentando agradar o grupo que você faz parte, ou está tentando se encaixar em seu grupo de amigos. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar o que é filosofia, para que quando você for lá e votar, por exemplo, você possa ter motivos racionais para fazer o que faz. A maioria das pessoas, infelizmente, não faz a menor ideia do que seja filosofia. E quando elas sabem de algo, geralmente é bem pouco. Algumas pessoas, de modo estranho, pensam que a filosofia é uma área voltada para o ateísmo. Outros reduzem a filosofia a uma mistura de especulação mística com psicologia. Mas nesse vídeo nós vamos buscar esclarecer o que é filosofia e mostrar que esses boatos e essas caricaturas, elas não são legítimas. Ao longo de 2000 anos praticamente, a filosofia tem sido reconhecida como uma disciplina fundamental. Principalmente no cristianismo, ela desempenhou um papel muito importante. Muitas figuras mais proeminentes da história da igreja foram também notáveis filósofos, ainda que alguns deles não tivessem de fato formação filosófica. Para mencionar alguns, se encontra Santo Agostinho, Santo Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Jonathan Edwards, John Wesley, William Paley, J.K. Chesterton, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, William Lane Craig e o pastor Timothy Keller. C.S. Lewis, no livro dele chamado O Peso da Glória, falou sobre o perigo de negligenciar a filosofia. Permita-me citar um trecho do livro do Lewis. Abre aspas. Lewis diz: ser ignorante e simples agora, não sendo capaz de enfrentar os inimigos em seu próprio campo, seria derrubar nossas armas e trair nossos irmãos não educados, que não têm, sob Deus, nenhuma defesa contra os ataques intelectuais dos pagãos, a não ser nós. É necessário que haja boa filosofia, se não por outra razão, porque a filosofia ruim precisa de uma resposta. Infelizmente, parece que a igreja fez o exato oposto do conselho de C.S. Lewis. Nós não somente, muitas das vezes, deixamos de nos preocupar com a salvação das almas, mas deixamos
fundamentalmente de nos preocupar em salvar as mentes. Por exemplo, Charles Malick afirmou que a mente, em suas maiores e mais profundas faculdades, não tem recebido suficiente atenção. E isso é tão perigoso que Malick afirmou que o anti-intelectualismo é o maior perigo que o cristianismo enfrenta. Essa negligência apontada por Malick, ela se deve também, em partes, em decorrência da cultura imediatista em que nós vivemos. Para essas pessoas da nossa sociedade que são moldadas por esse imediatismo, o único conhecimento para elas que importa é aquele que oferece alguma utilidade prática e imediata. E isso também fica agravado com a crescente desvalorização da filosofia nos currículos de formação, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior. E esse cenário é prejudicial para toda a sociedade e, em particular, para a igreja cristã. Porque na ausência da filosofia, contribui para uma intelectualidade rasa e uma falta de discernimento cultural por parte do corpo de Cristo. Às vezes, muitos membros da igreja cristã, principalmente, confundem humildade com ignorância, né? Eu lembro de ter assistido um sermão do Jonas Madureira, onde ele lidou exatamente com esse ponto, né? Então, para eu não repetir as palavras dele, eu vou colocar um trechinho desse sermão, onde o Jonas Madureira fala especificamente isso. Meus irmãos, existe um trabalho de Satanás para impedir as pessoas de se aprofundarem nas Escrituras. E esse trabalho começa com a celebração da ignorância, sob o nome de simplicidade. Ignorância tem nome, se chama ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa pode ser sábia, pode ser inteligente, pode ter conhecimento e ser simples. A simplicidade não é uma marca de burrice, é uma marca de caráter. De pessoas que são fáceis de ensinar, fáceis de aprender, porque aprenderam lendo e descobriram o valor da leitura, sofreram para ler o que leem, porque ninguém aprende a ler sem sofrimento. É luta, e é na força do ódio que você vai ler a Bíblia. Por isso, se existe um investimento de Satanás em nossas igrejas, é o investimento na ignorância das Escrituras. E você, pastor, não pode ser um aliado de Satanás na ignorância da sua membresia. Não aceite que as pessoas digam que está muito difícil. Olhe para essas pessoas que estão dizendo que está difícil, diga assim: meu irmão, você quer estar comigo aqui em oração? Todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, eu estou no meu escritório, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Não se nivela o povo de Deus por baixo. O que é a leitura das Escrituras e a oração diária, perto do que Jesus fez na cruz. Que vergonha na cara, irmão. Bom, mas o que afinal é filosofia? Vamos buscar agora tentar responder essa questão. A filosofia é muito fundamental para a igreja cristã. Depois eu vou buscar fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre o dever intelectual e filosófico do cristão em nossa sociedade. Mas agora eu vou me deter especificamente no exame do que é filosofia. Quando nós começamos a estudar uma disciplina, é muito comum que a gente busque uma definição naquela área que nós estamos buscando estudar. Só que na filosofia não existe uma definição única e fechada que é aceita por todos os filósofos. Mas ainda bem que as coisas não são assim. Uma definição não é necessária para que a gente compreenda alguma coisa. A definição nem sempre é necessária para que a gente possa entender algo. Antes,
Antes das definições, nós precisamos primeiro conhecer as características daquilo que está sendo estudado. Em geral, nós não adquirimos conceitos a partir de definições, mas nós entendemos conceitos por meio de exemplos. Por exemplo, nós não aprendemos os conceitos de mãe, de verde ou de maçã porque alguém ofereceu uma definição dessas coisas. Nós aprendemos esses conceitos porque nós vimos essas coisas e nós observamos como as pessoas usam essas palavras no dia a dia. A situação de quem está se familiarizando com a filosofia a primeira vez é parecida, por exemplo, com a do prisioneiro da caverna de Platão, que sai da caverna, né? No livro de Platão, esse aqui, A República, que é um livro mais famoso de Platão, penso. No livro 7º da República, Platão faz uma pergunta muito fundamental. Aqui ele está lidando com o prisioneiro quando ele saiu da caverna. Ele estava lá no escuro, ele até então só via sombras e as correntes tiradas do seu pescoço e das suas pernas, e ele passa a conseguir sair da caverna. E o que acontece? Platão escreve assim: e quando mergulhado na luz, seus olhos invadidos pelos raios de sol, não ficaria incapacitado para ver uma só daquelas coisas que agora se diz ser reais? Então, Platão prossegue: suponho então que ele precisaria, o escravo, suponho então que ele precisaria de um período de adaptação para poder ver coisas na parte superior. No começo, veria sombras com máxima facilidade. Depois, imagens ou reflexos de pessoas e outras coisas na água. E, posteriormente, as próprias coisas, e a partir disso, passaria a perscrutar as coisas celestes e o próprio céu. Mais facilmente à noite, contemplando a luz das estrelas e a lua, do que de dia, contemplando o sol e a luz deste. Então, a partir dessa alegoria da caverna, né, um trechinho da alegoria da caverna de Platão, então, da mesma forma que o escravo mencionado nessa alegoria precisa se adaptar à luz quando ele sai da caverna, aquele que é principiante em filosofia, que está se iniciando na filosofia, também precisa se habituar à filosofia. Ele precisa de um período de adaptação. Ou seja, a princípio, é natural que você não entenda muita coisa, mas com o tempo a filosofia vai se tornando mais clara e mais familiar na medida em que você vai estudando. Ou seja, toda a experiência que você tem com a filosofia será uma ampla explicação do que ela é. Só que isso não significa que definições não podem ser fornecidas. Na verdade, as definições são úteis e a partir do que nós sabemos, eu acho que é possível sim propor uma definição razoável de filosofia. Então, para que a gente possa fazer isso que eu tinha recomendado, nós se habituar à filosofia, me permita aqui dar um exemplo de investigação filosófica para você perceber que tipo, de que natureza é a filosofia. É um exemplo bem... não necessariamente que o caso seja muito importante, mas que esse exemplo ele é muito bom para você diferenciar, para que você possa identificar que tipo de tarefa, ou que tipo de tarefa faz o filósofo. É um caso um exemplo que eu achei bastante interessante, que foi dado pelo Michael Hillman como um bom exemplo. É um exemplo clássico. Trata-se de um caso que, justamente por ser de fácil compreensão, fica evidente que o problema em questão não é de uma natureza outra, senão de natureza filosófica. O exemplo em questão é o paradoxo do navio de Teseu.
O paradoxo é mais ou menos assim. Um homem chamado Teseu, um herói grego, navegava no navio realizando grandes feitos. Com o passar do tempo, porém, o navio foi se desgastando. Sempre que uma tábua se danificava, era substituída por uma nova. Ao longo de um período considerável, todas as tábuas originais foram trocadas. A questão que se impõe é: depois de todas as substituições, Teseu ainda possuía o mesmo navio ou ele possuía um navio inteiramente novo? Para além desse problema, outra questão pode ser levantada. E se recolhêssemos as tábuas antigas e reconstruíssemos o navio original? Esse seria o verdadeiro navio em que Teseu iniciou sua jornada heróica? Então, como eu tinha falado, esse exemplo é fácil de você perceber que ele não se trata de uma questão científica, porque, por exemplo, que experimento você poderia fazer para solucionar esse problema? E também não é uma questão histórica, também não é uma questão teológica e muito menos uma questão artística. O problema do navio de Teseu é um problema distintamente filosófico, especificamente, né, é um problema de mereologia, que é uma área da filosofia. Então, não é o objetivo aqui solucionar esse problema, mas somente mostrar que ele serve para que você possa identificar a natureza das questões que os filósofos lidam. Então, para que a gente possa retornar ao problema da definição de filosofia que nós estamos tentando trabalhar aqui, é importante perceber que quando nós buscamos uma definição de filosofia, nós estamos tentando identificar ou determinar o que a filosofia foi, o que ela é e o que ela será no futuro. A primeira tentativa de definir o que é filosofia costuma partir da etimologia da palavra ou a partir de uma definição do dicionário. Essa explicação é basicamente o seguinte: o termo filosofia deriva de dois vocábulos gregos, philein, ou philo, que significa amar, e sofia, que significa sabedoria. E o significado, portanto, de filosofia é amor à sabedoria. Os filósofos gregos buscavam conhecimentos relativos à verdade, à beleza, à bondade, à natureza e à boa vida, por exemplo. Sócrates, como um caso aqui, afirmava que a vida não examinada não é digna de ser vivida. Só que essa definição etimológica da filosofia é bem genérica, porque as pessoas de outros campos do conhecimento, que não a filosofia, também podem ser descritas como amantes da sabedoria. E por isso e outros motivos, essa definição, a partir da etimologia, tem sido cada vez menos influente nos círculos acadêmicos na contemporaneidade, nos círculos filosóficos. Os filósofos concordam que essa definição etimológica é inadequada, mas muito frequentemente discordam sobre qual definição é adequada. E qual é o problema? O problema é que os filósofos discordam no que diz respeito à filosofia se ocupar com a análise de conceitos ou algo mais. E quando concordam que a filosofia trata de algo mais, eles discordam da natureza, eles discordam a respeito da natureza desse algo mais. E olhando para o cenário atual da filosofia, nós podemos distinguir duas abordagens distintas da filosofia que eu penso ser a raiz do problema. E essas duas abordagens são, primeiro, a filosofia analítica e, segundo, a filosofia continental. Então, para que a gente possa seguir na ordem, eu vou explicar aqui o que é filosofia analítica e o que é filosofia continental, para que a gente possa entender a natureza dessa divergência ou desse problema em relação à definição da filosofia. A filosofia analítica, hoje, ela é praticada principalmente em países anglófonos, países de língua inglesa, como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e assim por diante. Entre os principais representantes
da filosofia analítica, nós podemos citar Bertrand Russell, G.A. Moore, Moritz Schluck, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Karl Popper, A.J. Ayer, Michael Dummett, Alvin Plantinga, Thomas Nagel, Sol Kripke e muitos outros. Os filósofos chamados filósofos analíticos ou filosofia analítica, filosofia linguística, muitos deles entenderam a filosofia, entenderam a tarefa filosófica como sendo a análise da linguagem, ou seja, a explicação do significado das palavras ou a análise dos conceitos. No início, a filosofia analítica chegou a sustentar a ideia, hoje considerada errônea até mesmo pelos próprios analíticos, de que a análise da linguagem seria a única função da filosofia. Mas é evidente que ao longo da história da filosofia, os filósofos sempre se ocuparam com o significado das palavras e a análise de conceito, ou seja, com questões semânticas. Por exemplo, Platão, nos seus livros, realiza esse tipo de investigação quando ele pergunta, por exemplo, qual seria a definição de termos como bom, conhecimento, justiça, virtude e muitos outros. E de maneira semelhante, alguns pensadores medievais como Santo Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, podem ser considerados dessa forma filósofos analíticos. Desde o início da filosofia analítica, ela passou por algumas mudanças e já não se restringe simplesmente à abordagem que ela possuía no seu início. Hoje a filosofia analítica ela é caracterizada mais por seu estilo, ou seja, expressar com clareza o que se quer dizer, apresentar argumentos lógicos em defesa de suas teses e responder de forma lógica e objetiva às objeções que são levantadas contra suas teorias. Embora exista o estilo continental, a filosofia analítica me parece superior e ela também aparenta possuir em sua essência algumas virtudes filosóficas importantes que a filosofia continental, a meu ver, não tem. Aqui está algumas das características da filosofia que eu penso que a torna superior. Primeiro, a filosofia analítica tem teses claras. Segundo, tem argumentos precisos e lógicos. E, terceiro, respostas diretas às objeções. O trabalho filosófico ele é essencialmente cognitivo, ou seja, ele busca aprimorar o conhecimento. E para atingir esse propósito, para atingir o propósito cognitivo, é necessário que você consiga compreender com precisão o que o filósofo está afirmando. Caso uma pessoa se preocupe apenas em te confundir, te impressionar com vocabulário rebuscado, com estruturas frasais complexas, ou até mesmo induzir as pessoas a não questioná-lo, ou até mesmo a se calarem, o objetivo da filosofia não vai ser alcançado. E por essa razão, a clareza ela é sim uma virtude filosófica. Alvin Plantinga, um filósofo analítico cristão e muito importante, ele percebeu esse defeito em relação à filosofia continental, que é um pouco mais obscura, mas nós vamos chegar lá, e ironizou esse tipo de filósofo. Então aqui está uma citação do Plantinga, abre aspas: "Se você quer ser um filósofo grande de verdade, preocupe-se em não dizer com muita clareza o que tem em mente. Talvez isso não seja o bastante, mas é um começo. Se as pessoas puderem ler e entender de pronto o que você quer dizer, não haverá necessidade de comentadores da sua obra. Ninguém escreverá teses de doutorado sobre ela a fim de explicar o seu pensamento, e não haverá controvérsias sobre o que você quis dizer de fato." Ou seja, além da clareza, para que o propósito da filosofia seja atingido, é necessário você apresentar argumentos sólidos em defesa do que você afirma. Também é fundamental compreender o que há de errado nas objeções apresentadas pelos oponentes. É bastante comum que a tese que você vai defender seja algo com a qual pessoas inteligentes provavelmente discordariam. Por outro lado, se alguém adota uma ideia apenas pela sua capacidade retórica
ou porque você conseguiu confundir os outros a ponto de impedir que eles pudessem realizar alguma objeção, então o propósito cognitivo da filosofia não foi alcançado. Nenhum conhecimento, nenhuma compreensão real sobre o assunto foi adquirida. E essas questões em relação à filosofia analítica me parecem evidentemente verdadeiras. Bom, mas finalizando a parte sobre a filosofia analítica, vamos agora ver um pouco sobre o que é a filosofia continental. A filosofia continental, ela está presente principalmente em países da Europa continental, como, por exemplo, França e Alemanha. Entre os representantes da filosofia continental se encontra Hegel, Marx, Nietzsche, Russell, Edmund Husserl aqui, Martin Heidegger, George Gadamer, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault e Jacques Derrida. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai perceber que a filosofia continental é, em grande medida, concebida como a filosofia que é oposta à filosofia analítica. Por exemplo, um artigo da Wikipédia diz que o termo filosofia continental é utilizado para denominar a filosofia não analítica. De fato, essa caracterização ela está aproximadamente correta. Os autores continentais, em oposição à filosofia analítica, costumam ser menos claros que os analíticos. Eles não definem seus termos com precisão, frequentemente recorrem a metáforas sem explicação literal, utilizam jargões, nem sempre apresentam argumentos explícitos para suas ideias, entre outros recursos que dificultam a compreensão do texto. Essas características da filosofia continental tornam difícil analisar os raciocínios em etapas, identificando premissas e conclusões, o que, por sua vez, dificulta você desenvolver objeções e avaliar alternativas às teorias propostas pelos continentais. Frequentemente, os autores apresentam ideias de forma confusa, conduzem a algo que supostamente seria um raciocínio, e além disso, os filósofos continentais tendem a defender formas de subjetivismo, formas de irracionalismo, afirmam coisas, por exemplo, que a realidade depende da mente, de que não podemos ou não é desejável pensar racionalmente ou pensar objetivamente. E como exemplo dessa postura, podemos considerar aqui os chamados construtivistas sociais. Um filósofo chamado Paul Bogossian, autor de um livro chamado Medo do Conhecimento, quando descrevendo as ideias desse movimento dos construtivistas sociais, ele afirma que, para eles, a verdade de uma crença não é uma questão de como as coisas ficam numa realidade que existe independentemente. E sua racionalidade não é uma questão de sua aprovação por procedimentos transcendentes de avaliação racional. Ao contrário, dizer se uma crença é conhecimento depende necessariamente, ao menos em parte, do ambiente social e material contingente em que tal crença é produzida ou mantida. Ao meu ver, essa posição dos construtivistas sociais é totalmente contraintuitiva para qualquer pessoa, e penso que isso será verdade para qualquer pessoa que examine com cuidado essa posição. Afirmar que não devemos ser racionais é, de certa forma, autocontradictório. Assim, a posição de que devemos ser racionais, eu penso que a posição de que nós devemos ser racionais é praticamente tautológica. Por exemplo, se existem razões para não sermos racionais, então não ser racional torna-se paradoxalmente a atitude racional a se adotar. Dessa forma, eu penso que muitos autores continentais, especialmente os autores continentais pós-modernos, querem que as pessoas tenham crenças falsas e acabam promovendo deliberadamente a confusão conceitual como um meio para tornar isso possível. A obscuridade, nesse contexto, parece servir como instrumento para impedir
o exame crítico de suas ideias. E eu penso que em algum nível eles mesmos reconhecem, ainda que de modo implícito, as falsidades das suas próprias posições. E a razão deles manterem essas ideias é, de algum modo, uma forma de auto-engano. Bom, tava passando um carro de som aqui, eu dei uma pausa para poder esperar ele passar. Mas continuando no nosso assunto, eu penso que quem busca manter crenças falsas, inevitavelmente tende a evitar a racionalidade, mesmo que esse desvio da racionalidade seja de modo inconsciente. É por isso que eu penso que sempre que alguém ataca a razão, rejeita a objetividade ou evita formular suas ideias com clareza, eu considero que isso é um forte indício de que a maior parte do que essa pessoa tem para falar está equivocado. Então, à luz do que foi exposto até agora, talvez, ou quase com certeza, eu estaria errado se eu afirmasse que toda a filosofia continental não é filosofia. Mas eu penso sim que existem filósofos continentais que são bons, mesmo que eles possuam mesmo que de fato o que eles fazem é mais literatura do que propriamente filosofia. Eu colocaria aqui, por exemplo, a Dostoiévski, colocaria o Kierkegaard, por exemplo. Eu sei que muitos falariam que o Kierkegaard é um irracionalista, mas as ideias do Kierkegaard são muito frutíferas para filósofos analíticos. Pega, por exemplo, aí o Stephen Evans, que escreveu um livro que só está em inglês, que é Kierkegaard, Ética do Amor. O Stephen Evans é um filósofo analítico, especialista no Kierkegaard, que desenvolveu algumas das ideias do Kierkegaard dentro da filosofia analítica. Mas enfim, até agora nós vimos que não precisamos necessariamente definir o que é filosofia, embora seja possível e seja justamente o que eu estou buscando fazer aqui. Assim, a gente explorou brevemente a origem do problema e as virtudes da divisão entre filosofia continental e analítica, mas ainda nós não temos elementos suficientes para fornecer uma definição adequada de filosofia. Nós precisamos examinar como a filosofia se organiza em suas diversas disciplinas. Em primeiro lugar, vamos ver aqui as disciplinas de primeira ordem da filosofia. A maioria das disciplinas das áreas do conhecimento, ela possui algum objeto específico que define o seu campo de estudo, que demarca o seu campo de estudo. Mas isso não acontece com a filosofia, porque ela é muito abrangente. Mas nós podemos sim destacar algumas de suas disciplinas de primeira ordem. Em primeiro lugar, nós temos a lógica, que investiga os princípios do raciocínio correto e válido. Por exemplo, quando e como uma conclusão pode ser extraída de forma válida a partir das premissas. Em segundo lugar, nós temos a epistemologia, que investiga a natureza do conhecimento e da crença racional. Por exemplo, questões de epistemologia. O que é o conhecimento? Podemos confiar nos nossos sentidos? Que tipo de coisas podemos conhecer? E, em terceiro lugar, nós temos a metafísica, que investiga a natureza da realidade. Algumas questões são: o que significa a existência de algo? O que é uma substância? Existem universais? A causalidade é real? E, em quarto lugar, nós temos a teoria do valor, que investiga o valor ético e o valor estético. Por exemplo, o que significa dizer que algo é certo ou errado? O que é belo ou feio? Existe moralidade objetiva? Essas disciplinas de primeira ordem da filosofia, ao se combinarem, dão origem a disciplinas de segunda ordem, que constituem novas áreas de investigação filosófica. Em muitos casos, a filosofia ela atua como uma disciplina de segunda ordem, ou seja, a filosofia se debruça sobre uma disciplina de primeira ordem, como por exemplo a biologia,
buscando responder questões do tipo: o que é um ser vivo? Como todas as disciplinas precisam em algum momento responder perguntas do tipo: o que se deve e o que não se deve acreditar nessa área e por quê? Surgem inúmeras disciplinas filosóficas de segunda ordem, como filosofia da matemática, do direito, da educação, da ciência, da mente, da política, da história, da física e assim por diante. Então, para a gente analisar aqui um pouco mais de perto algumas dessas disciplinas de segunda ordem da filosofia, vamos ver 3 exemplos. Primeiro, filosofia da mente. Investiga a natureza da mente e da consciência. Algumas questões são: o que a mente é o mesmo que o cérebro? O que é a intencionalidade? Um segundo exemplo seria a filosofia da ciência, que investiga o funcionamento, os fundamentos e o produto da atividade científica. Por exemplo, algumas questões: o que é ciência? As teorias científicas são aproximadamente verdadeiras ou meramente instrumentais? Devemos preferir teorias mais simples ou mais complexas? E em terceiro lugar, nós temos a filosofia da religião, que realiza uma investigação teórica sobre os problemas que surgem a partir de afirmações de verdade das religiões. Por exemplo, algumas questões: Deus existe? O conceito cristão de Deus é coerente? Como alguém pode justificar ou avalizar racionalmente uma crença religiosa? Essas disciplinas deixam claro que grande parte da atividade filosófica ela opera no nível de pressupostos, sendo a própria filosofia uma disciplina que não possui pressupostos inquestionáveis. Além disso, a filosofia é, de certa forma, autorreferente. Os filósofos produzem obras nas quais eles refletem sobre a própria natureza e os próprios métodos da filosofia. Então, até aqui nós vimos o suficiente sobre as principais características da filosofia. E isso já nos deixa um pouco mais próximo de conseguir fazer uma definição. Mas para que a gente possa dar um último passo, nós precisamos compreender algumas características e princípios da investigação filosófica. Eu penso que o Norman Geisler e o Paul Feinberg, bem como também o J.P. Moreland e o William Lane Craig, eles apresentaram descrições complementares dessas características, né? O Geisler e o Feinberg apresentaram algumas questões no livro de Introdução à Filosofia deles. Esse daqui. Esse aqui. Vou tirar algumas questões, alguns desses princípios desse livro, bem como em relação ao Moreland e o Craig. Alguns desses princípios estão presentes nessa obra aqui, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Ambos os autores são muito bons e bem elucidativos. Então eu misturei e não coloquei todos os elementos que eles listaram, mas catei alguns para poder mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, a investigação filosófica pode revelar uma questão inicialmente considerada parte de outra disciplina, que é na verdade um problema filosófico. Ou seja, os estudiosos de diversas áreas do saber fazem reflexões filosóficas de forma espontânea, sem perceber. Como vimos anteriormente, às vezes um cientista, por exemplo, pode se perguntar o que se deve e o que não se deve acreditar nessa área e por quê. Da mesma forma, um biólogo, por exemplo, pode indagar o que é um ser vivo. Questões como essa são exemplos de discussões filosóficas de segunda ordem sobre uma determinada disciplina. Em segundo lugar, as discussões filosóficas não são motivadas pela falta de informações factuais, e raramente os problemas filosóficos são resolvidos por meio de um simples apelo aos fatos. Para ilustrar esse segundo ponto, vamos considerar a controvérsia entre as teorias A e B do tempo, que
respectivamente, são o presentismo e o eternalismo. Os filósofos que defendem essas teorias não precisam decidir qual delas é verdadeira, apenas recorrendo, por exemplo, à teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade apenas subdetermina, ou seja, ela não decide plenamente qual concepção filosófica do tempo é correta. Se você quiser ver algumas questões em relação a isso, em relação à filosofia do tempo, você pode ver nesse livro aqui, tem um capítulo sobre filosofia do tempo, ou no livro do Craig, nesse aqui, Tempo e Eternidade, aonde ele lida com essas questões de problema de filosofia do tempo e mostra que as teorias do tempo apenas seriam meramente subdeterminadas por essa concepção da relatividade. Enfim, um terceiro ponto a filosofia abarca outras disciplinas em um nível fundamental, promovendo clareza e justificativa para as pressuposições essenciais de uma área, ou oferecendo argumentos contra esses pressupostos. Como a filosofia também atua no nível dos pressupostos, enquanto disciplina de segunda ordem, ela examina os fundamentos axiológicos, os valores de uma área. Ela examina também os fundamentos epistemológicos, lógicos e metafísicos das demais áreas do conhecimento. Um quarto ponto um dos objetivos principais da filosofia é a elucidação. Então, como nós vimos, uma marca distintiva da boa filosofia é a clareza conceitual. E uma característica típica dos filósofos analíticos é demonstrar que certos enigmas surgem de enunciados obscuros ou de interpretações equivocadas. Nessa perspectiva, muitos problemas filosóficos podem ser desfeitos ao invés de resolvidos. Em quinto lugar, e por último, a filosofia estabelece problemas conceituais externos para outras disciplinas ao considerá-las parte da avaliação racional de suas teorias. Um problema conceitual externo acontece quando uma teoria de uma disciplina não filosófica entra em conflito com uma teoria filosófica. Por exemplo, vamos considerar aqui os argumentos que sustentam a impossibilidade de um infinito atual, ou a impossibilidade da formação de um infinito atual. Se esses argumentos forem sólidos, então as teorias científicas que postulam um universo eterno ou cíclico, que se expande e se contrai, ou alguma teoria similar a essas teorias seriam metafisicamente impossíveis. Para dar um esclarecimento a respeito do que eu quero dizer com metafisicamente impossível, os filósofos costumam distinguir entre possibilidade lógica estrita e possibilidade lógica ampla. Uma coisa é logicamente possível em sentido estrito se o conceito não envolve nenhuma contradição. Mas uma coisa pode ser estritamente logicamente possível sem ser capaz de existir na realidade. Por exemplo, não existe contradição em dizer que alguma coisa tem uma forma, mas não tem tamanho. Em dizer, por exemplo, que um evento ocorre antes de si mesmo, ou que algo surgiu sem causa. Mas apesar dessas sentenças não serem contraditórias, essas afirmações são amplamente e logicamente impossíveis. A possibilidade lógica ampla é geralmente identificada com a possibilidade metafísica, que é o termo que eu utilizei, que significa que é basicamente o que pode efetivamente existir na realidade. Mas nós já falamos bastante coisa e penso que agora nós temos informações o suficiente para definir a filosofia e ao fazer isso, percebemos que a definição não estava assim tão distante do quanto a gente pensava que estava. Se alguém nos perguntar o que é filosofia, nós poderíamos dizer: a filosofia é a análise crítica dos conceitos fundamentais da investigação humana, a discussão normativa sobre como o pensamento e a ação humana devem operar, bem como a reflexão sobre a natureza da realidade.
Essa concepção de filosofia está implícita nas investigações dos grandes filósofos. Por exemplo, David Hume, um filósofo escocês, resumiu bem essa posição. Cito Hume em seu texto, em seu livro Tratado da Natureza Humana. Ele diz: onde estou, o que sou? De que causas deriva minha existência? E a que condição retornarei? De quem o favor deverei cortejar? A ira de quem devo temer? Que seres me cercam? Sobre quem exerço influência? E quem exerce influência sobre mim? Esse trecho do livro do Hume, penso que é suficiente para finalizar a nossa investigação. Eu encerro a minha exposição por aqui. Eu gostaria de dizer, só para finalizar o vídeo, que eu terminei, porque eu fiquei um tempo sem postar nada, porque meu microfone havia quebrado e eu tive que comprar outro e demorou um pouco para chegar. Mas estou de volta, irei voltar a gravar vídeos e publicá-los. Esse é o primeiro do retorno. Espero que esse vídeo tenha esclarecido o que é filosofia para você, que tenha sido de alguma utilidade. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente se concorda, se discorda, compartilhe com seus colegas que têm dúvidas sobre o que é filosofia. Por hoje é só. Me siga no Instagram, @filosofiacristi. E acho que é só isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso. Tchau, tchau.